para abrir nossas escrituras sagradas no livro de Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Louvado e agradecido seja Deus. Glória a Deus, aleluia. 17, capítulo 17. Glórias, glórias, glórias. Aleluia a Deus. Verso 22. Amém. Todos encontraram? Amém. Diz assim a Escritura Sagrada: reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Amém? Queria sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que as raízes da nossa fé, obviamente, elas estão em Cristo. Porém, nós sabemos também que outras evidências espirituais mostram o quanto Deus é realmente o soberano Deus na nossa vida. E por que eu digo isso? O próprio cumprimento das profecias, das doutrinas, de outros eventos bíblicos, eles mostram que Deus, Ele trouxe a intervenção divina em meio à humanidade. Em muitos momentos nós observamos a vida e olhamos alguns fatos isolados, mas nós vemos que a palavra de Deus por si só é uma palavra muito soberana, porque das 1817 profecias, restam apenas o cumprimento de 20 profecias. E nós vemos então que dos 8.352 versos da palavra de Deus, eles são dedicados unicamente a profecias. O que eu quero mostrar aos irmãos é que nós estamos fazendo um ato, celebração da Santa Ceia, mas é um ato soberano. É um ato ao qual não há, para aquele que crê, para aquele que confia, absolutamente nada que venha trazer qualquer que seja a dúvida. E por que Deus colocou isso no meu coração? Porque é importante quando você esteja dentro da casa de Deus, você entenda que você está num ato soberano de gerações e gerações, até mesmo se levantaram para poder diminuir ou agredir ou até mesmo destruir, mas nós temos um assunto que é soberano. Então quando falamos de Cristo, estamos falando de uma obra muito gloriosa, muito excelsa, uma obra que é firmada não tão somente no conhecimento dos homens, mas na própria garantia de um Deus. E quando nós celebramos a Santa Ceia, nós cumprimos o que diz a vontade do Senhor em 1 Coríntios, quer bebais, quer comais, faças tudo para a glória de Deus. E hoje nós estamos cumprindo a pedido de Jesus, porque todas as vezes que começo desse pão, bebeis desse cálice, anunciai a minha morte até que eu venha. Eu li o texto 22, capítulo 17 de Mateus, que diz assim: reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Algumas observâncias assim naturais, nós vemos que uma pessoa por si só declarar que ela é filha de Deus, no sentido direto de que ele é o Filho do Homem, é algo muito poderoso e é algo até mesmo muito difícil de algumas pessoas entenderem. Então quando alguém chega no nosso meio e alguém vai dizer que, no caso de Jesus aqui na Escritura, o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. O que eu quero trazer para os amados irmãos, que de toda a obra de Cristo, a morte é muito significativa. Ela nos mostra um grande amor, nos mostra uma grande, obra divina de Deus. E nós devemos entender isso, porque nós sabemos que não existe possibilidade alguma de homem algum, mulher alguma se salvar, se não for a intervenção de Cristo. E nós sabemos que há uma obra muito grande contrária às nossas vidas, que é a questão da nossa vulnerabilidade. Nós sabemos que quando estamos no nosso modo natural, nós sabemos que nos tornamos vulneráveis. Mas Jesus Cristo nos trouxe uma obra indefinitiva, uma única vez, uma única crucificação, um único derramamento de sangue, uma única exposição. E o que mais me deixa assim impressionado é que ele não era um homem idoso. E às vezes nós esquecemos disso,
Porque parece que o nome Cristo remete a uma pessoa de muita idade e não uma pessoa jovem. E aos 33 anos, ou melhor, aos 30 anos, trouxe uma obra a ser conhecida no mundo. E Deus quer nos mostrar nesta manhã a importância dessa obra tão perfeita, porque nós sabemos que alguns versos da palavra de Deus, eles esbarram em algumas inconveniências espirituais ao qual nós humanos não conseguimos ver com muita simpatia. E a palavra de Deus, ela nos mostra que ele diz: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. O que denota isso, irmãos? Nós temos um Deus que, na verdade, é óbvio que pronunciou outras palavras que não estão todas escrituradas no Evangelho ou na Bíblia Sagrada. Jesus conversava muito, Jesus falava muito, nem tudo está escriturado aqui, como diz o próprio Evangelho de João. Se todas as páginas, todos os livros, toda a obra que ele fez, esse lá não iriam conter milhares de livros. Então ele era um homem muito trabalhador. O que mostra, na verdade, a realidade de Deus é que Jesus é realmente o Filho de Deus. Alguém vai dizer assim: mas me dá uma prova. Irmãos, quem em sã consciência pode dizer que tem o controle de nascer no lugar que a pessoa quiser? Jesus não tinha esse controle. Era um bebê, uma criança, ele vai dizer: nascer exatamente em Belém, conforme prevê a Escritura em Miqueias 5:2. Nascerá de Belém de Efrata. Aí alguém já mostra, mas como alguém pode determinar? Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano nunca existiu alguém que fosse predito: você vai nascer exatamente em Belém. Nós precisamos ver e determinar que todos nós nascemos, mas nós não sabemos nem aonde nós haveríamos de morrer, e não há essa possibilidade. Eu não sei se vou morrer no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba, ninguém sabe. E a Bíblia prevê exatamente aonde Jesus iria morrer, conforme diz Daniel 9:25. Então, existem muitas evidências na palavra de Deus em que o mesmo Jesus, ele vem da raiz de Davi, da linhagem de Davi, prevista por Samuel 7:12, 2 Samuel 7:12. A palavra de Deus mostra que existem muitas evidências. Ele declarou abertamente ser o Filho de Deus. Nós sabemos que essa não é uma declaração simples, que é aceita pela população, pela sociedade, aceita pelos homens. Nós sabemos que isso é uma coisa dificílima de ser aceita. Mas quem é você? Eu sou o Messias, Filho de Deus. Ocorre que ele estava encarnado num homem comum. A Bíblia diz que ele não era bonito. Jesus era uma pessoa comum. Ele não tinha beleza, não tinha formosura. Aí, dentro dos preconceitos da própria humanidade, a pessoa olha: ele é mais do que isso. Se ele viesse com os olhos azuis, ou viesse realmente engessado de uma vida ao qual até mostrasse que ele era de uma linhagem bem maior, nós até acreditaríamos. Mas ele não tinha trejeitos de alguém que fosse uma linhagem superior dentro de Israel. O que eu quero mostrar para os amados irmãos é que quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando de alguém que já foi questionado, investigado, agredido, no sentido literal da palavra, e ninguém acha, na verdade, a possibilidade de suprir aquilo que ele declarou, porque ele é Deus. Aleluia! Existe uma história de um homem chamado, acho que é Frank Morrison, é um advogado da Suprema Corte, das altas defesas da Inglaterra. Em certa ocasião, os compêndios aí da vida literal dizem que ele disse: um dia eu vou provar que Jesus nunca ressuscitou. Mas ele falava veemente diante de toda a magistratura da Inglaterra. E aí houve um tempo, então, ele começou a investigar por anos. E aí depois alguns chegaram até ele, ao Frank Morrison, perguntaram: e o resultado dessa investigação? O resultado é que, durante anos, eu comecei a me perguntar que não seria normal uma pessoa chegar no meio da outra pessoa e dizer que ela haveria de morrer em 3 dias, estaria ressuscitando novamente. Nunca houve uma pessoa que pudesse declarar tal coisa, porque você teria que encomendar essa pessoa direto para um hospital psiquiátrico. O que você vai fazer? Eu
vou morrer, me matarão, em 3 dias eu estou de volta. Meu Deus. Então nós observamos que as declarações, elas são compatíveis com a realidade humana. As declarações são compatíveis com a realidade de um Deus, e não uma ciência humana que nos alcança. Então quando você está dentro da casa de Deus, nós devemos observar o seguinte: Ele é o único que declarou em toda a história da humanidade que Ele haveria de morrer, mas em 3 dias Ele ressuscitaria. Não houve ninguém que pudesse fazer tal declaração ou coisa parecida. Por quê, irmãos? Denota que Jesus é um homem especial, é um Deus em nosso meio, intervindo na nossa vida, de forma que nós possamos ficar alinhados e temer a Deus por tudo aquilo que Ele falou, porque não são palavras de homem. Ainda que Ele fosse um ser humano, Ele era um Deus, encarnado no homem. E às vezes nós esquecemos isso, porque falamos que Ele é o Jesus, mas Ele é um homem, o Filho de Deus encarnado, na verdade, com toda a obra declarada: eu sou Deus. Por quê? Quando nós olhamos para a história, nós vemos que os ossos de Abraão estão lá no mesmo lugar. Olhamos para a história e vemos que Maomé, Buda, Confúcio, Aleluia. e outros que se intitularam fundadores de religiões, todos eles morreram e estão no mesmo lugar, os seus ossos estão lá. Então o túmulo está cheio de ossos, mas o túmulo de Jesus está vazio. O que Ele fez nunca nenhum homem pode fazer. Ele morreu, mas a Bíblia diz: ao 3º dia Ele ressuscitou. Nós temos muitos motivos para entender porque Jesus está junto aos discípulos e Ele declara: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. O que Ele está querendo dizer? Eu tenho que passar lá, na verdade, porque é necessário, mas não porque, na verdade, os homens iriam superar o poder soberano de Deus. Essa manhã, irmãos, nós vamos participar da Santa Ceia. E nós sabemos que todos os homens morrem, foram sepultados nos seus respectivos túmulos, mas nunca um homem ressuscitou, e da forma gloriosa que ele ressuscitou, ele foi ressuscitado por Deus. Mas ainda assim, se Deus não o ressuscitasse, ele poderia ressuscitar a si próprio, porque ele diz: eu tenho poder para dar vida e para tirar a vida. Então nós olhamos e aprendemos na história que ele diz: quem viu a mim viu o Pai. Mas a palavra de Deus diz que quem ressuscitou a Cristo foi o próprio Pai. A declaração da parte de Deus, irmãos, ela vai nos evidenciar o seguinte entendimento: que tudo que está escriturado na palavra de Deus tem que ser muito bem sensibilizado pela nossa alma. Existem algumas coisas que a gente fica assim um pouco misturado, sem entendimento. E nós falamos em obras. Mas a amada irmã Laura disse: realmente, as nossas obras não salvam, mas elas precisam estar escrituradas no livro da vida. Porque quem não tiver obras boas, já sabe que tem um problema para enfrentar, grandioso. Vamos abrir nossas Bíblias também, livro de Daniel 7. Amém? Vamos ver o que o Senhor preparou para nós? Aleluia. Então nós podemos ver em simultânea comparação que os mesmos tempos sempre estavam convergindo para os pensamentos de Jesus. Nós temos até vários pensamentos, mas os pensamentos, irmãos, eles devem estar sempre convergindo para Jesus. Capítulo 7, verso 9 e 10, diz assim a palavra de Deus: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Amém? Agora comigo, por favor, em Apocalipse 10. Aleluia. Apocalipse 20. Apocalipse é rápido, né? Apocalipse 20, 12, 20, 11. Vamos fazer uma comparação que lemos com a própria palavra a
escriturada aqui. Nós lemos uma palavra e ela tem simultâneo entendimento. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Irmãos, é muito importante você entender que tudo que nós fazemos ou não fazemos, ou fazemos mal, a Bíblia diz que existe o livro da vida. E tudo que nós temos a oportunidade de registrar diante da palavra de Deus, ela fica registrada de forma positiva ou negativa. Quando você vê Jesus aqui cumprindo a palavra, ele tem total e absoluta convicção que eles precisam ser bem arraigados, eu digo os discípulos, a entenderem que esse Jesus vai embora, que aquele Jesus iria sair do meio deles. A palavra de Deus mostra que eles têm uma confiança tremenda em Jesus, mas ele não vai ficar ali por muito tempo. E nós também temos que ter o entendimento que a palavra do Senhor sobre a nossa vida é algo muito precioso. Há momentos que nós não entendemos ainda por que Jesus morreu. A espécie humana, dentro da sua originalidade, dentro da sua capacidade, ainda que em mutação, ou seja, em regeneração, em recriação, é uma espécie dificílima de você encontrar uma estabilidade para todos eles. Todos nós fomos aculturados, alguns cada um na sua região, e nós vemos o quanto é difícil estabilizar uma relação com Deus, porque uns vêm de uma forma, outros vêm de outra, mas o certo não é uns vêm de uma forma, outros de outra. O certo é você ter uma vida bíblica, entendendo que Jesus é uma pessoa que ele foi trazido pela intervenção de um Deus. E, na verdade, a única coisa que pode estabilizar a nossa vida é a estabilidade que está em Cristo. Cristo, ele trouxe uma obra definitiva, ou seja, vocês vão ficar estabilizados no meu poder, vão ficar estabilizados na minha palavra, no meu reino. Por quê? Porque tudo isso existe, irmãos, antes da fundação do mundo. Não é uma questão religiosa, você estar dentro da casa de Deus e participar da Santa Ceia. É porque toda essa movimentação, outras gerações já vieram e já passaram pela mesma coisa, agora como um agravante. A obra de Cristo é muito linda, muito maravilhosa, mas eu acho uma obra também que traz muita alegria, mas é uma obra que traz muita tristeza também, porque Cristo está no centro da nossa vida, você querendo ou não querendo. Ele é o centro da vida de qualquer homem, da vida de qualquer mulher. E se você, na verdade, esbarra naquilo que vem a ser os direitos de Deus, nós temos sempre que sentir um choque daquele direito, da direita, e voltar, na verdade, para o centro em Cristo Jesus. Quando nós falamos aqui de Santa Ceia, nós estamos falando de uma obra em que Deus está nos querendo dizer, olha, isso é uma obra eterna. Eles passaram quantos anos? Bom, desde a da crucificação, já se passaram pelo menos 2022 anos. E a obra não morre. Porque nós temos que ver o seguinte: nenhum dos homens consegue viver, é óbvio, um tempo como esse. Mas Cristo, o Rei, Deus, o Espírito Santo, irmãos, eles estão mais latentes do que nunca, com mais de 2000 anos de existência. Estou falando depois de Cristo. E fora o tempo da fundação do mundo. Então, o mundo está sempre sob a intervenção de Deus. E você deve temer isso, eu devo temer, nós devemos temer com grande alegria. É maravilhoso celebrar a sua morte e a sua ressurreição. Porque não é uma coisa comum. Mas o texto mostra que quando Jesus começou a falar com os discípulos, eles se entristeceram. Eu quero mostrar para os irmãos. Irmãos, nós estamos na casa de Deus e temos aqui prova de sobra que a ressurreição é o selo de Deus sobre toda a obra existencial da religiosidade humana. Jesus é o centro do universo religioso. Jesus é o centro do
poder eterno sobre todos nós. Isso é maravilhoso? É. Mas eu acabei de falar com os irmãos. As nossas obras ficam estruturadas. Você sabe que quando nós temos um cálculo fácil de fazer, nós fazemos 2 mais 2 mais 4. 2 mais 2, 4. Mas o cálculo das nossas obras, irmãos, não é um cálculo fácil de fazer. E o que nós temos que estar atento? Considerando a nossa origem e a nossa tendência temporal, nós temos que estar sempre olhando quais são os lançamentos em que Jesus coloca através do Espírito Santo para que sejam registrados no livro da vida. E isso é muito importante, por quê, irmão? Porque eu sei que você é pesado, assim como Jesus está ensinando aqui aos discípulos. Ele está dizendo uma coisa aqui, que os discípulos estão assim, embasbacados. Você é entregue na mão dos homens e eu morreria. Agora você imagina, irmãos, nós estamos vendo tantas coisas de Jesus fazer na nossa vida, mas não atentamos para as coisas reais. Parece que isso até é uma história muito distante. Quando eu pego nesse livro, irmãos, eu vejo que há uma racionalidade tão grande em tudo que está estruturado. Há uma capacidade de intervenção, de poder glorioso na tua vida e na minha vida, muito gigantesca. E eu prego às vezes com alegria, mas eu prego com temor, porque eu sei, isso aqui é uma alegria grandiosa, sabe, presbítero Douglas? Mas isso aqui já foi a condenação de milhares de homens. Isso aqui já determinou a condenação de milhares de mulheres, de jovens, de tudo. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Ele dizia bem claro: eu sou o Filho do homem. Alguém poderia atestar e dizer: eu sou o Filho do homem, eu sou o Filho de Deus. É por mim que entra a bênção, mas também é por mim que entra a maldição. Ele precisa permitir as coisas. E hoje, nessa data, nós vemos que há uma coisa muito interessante da parte de Deus. Ele não tem medo de declarar que ele é o Filho do homem. Na palavra de Deus, 17, verso 12. 17, verso 12. 17, verso 12. Mateus 17, verso 12. Olha quantas vezes aparece a declaração dele que ele é o Filho do homem. Você vem aqui, aliás, no verso 9, 17, 9, Mateus diz assim: e descendo eles do monte, no contexto, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do homem ressuscite dentre os mortos. Aí você vai novamente no verso 11, aí tem o esclarecimento da parábola. Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes o fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do homem há de padecer nas mãos deles. Ele tinha convicção, e as pessoas ouviam toda hora, que ele era o Filho do homem. Essa declaração é muito importante, irmãos, que ele nunca negou que ele era o Filho de Deus. E você também e eu devemos entender que, por uma situação paralela de entendimento de DNA espiritual, você não pode negar que você é cristão. Porque você não pode negar. O teu próprio pensamento humano, ele deve convergir em todo tempo as riquezas e glórias que estão em Cristo Jesus. Em todo tempo ele diz: é o Filho do homem. O texto que eu li também, que é 17, 22, ele também fala que ele é o Filho do homem. E às vezes nós não entendemos a realidade da nossa vida e achamos que estamos apenas como um pano de fundo numa história, quando não é. Nós estamos numa posição em que Jesus trouxe aos discípulos que ele seria morto, e os discípulos se entristeceram. Mas uma coisa ainda ficou mais complexa na cabeça dos discípulos. Ele disse: mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aleluia! Irmãos, isso é uma coisa que nós já ouvimos, parece até um clichê. Mas entenda bem, alguém dizendo: eu vou morrer hoje, me matarão, mas em 3 dias eu estou de pé no meio da queda. Como em 3 dias eu estou de pé no meio da queda? Nós vemos que não é uma coisa normal e deve ser pensada maiormente, sabe, como coisa de muito
poder na vida de um homem, que nunca ninguém declarou tal coisa, que seja em nação nenhuma. E nós então devemos entender, mas alguém que declara isso é uma pessoa muito especial. E foi comprovado, não só a sua morte, como a sua ressurreição. Aleluia! Nós devemos entender o seguinte, irmão, nós não devemos entrar na casa de Deus e sairmos do mesmo jeito. Deus quer nos dizer que quando você tem uma fé que vai sendo acrescentada à solidez dela, você vê que ela vai aumentando. Então quer dizer que a intervenção do mundo sobrenatural de Deus está desde os primeiros momentos do mundo, sim, desde os primeiros momentos do mundo, Deus se enrolou, se misturou com o homem. Um Deus que se mistura com o homem. Aleluia! E quando ele se mistura com o homem, assim como o pecado só pode ser tirado por um Deus, nós sabemos que é difícil, nós não conseguimos nos desvencilhar do pecado. Cristo está dizendo aqui que ele será morto. Mas por que ele precisa ser morto? É isso que você precisa entender. Você precisa entender a capacidade profunda, natural da intelectualidade humana. As coisas mais absurdas, mais horrendas, mais cruéis, mais abomináveis, essa capacidade humana, ela faz uma engenharia e ela consegue multiplicar por muito mais do que você possa imaginar. É como se você tivesse que achar, no meio de bilhões e bilhões de moléculas, uma molécula talvez marcada para que nós pudéssemos ser sorteados ou premiados. Mas você vai dizer o quê? É impossível, porque são milhares, bilhões, trilhões de moléculas, não existe essa possibilidade. Quando nós olhamos para Cristo, então eu vejo o quê? A minha malignidade, se não fosse a intervenção de Cristo, ela ia varar oceanos, rios e montanhas. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo um freio, não só na minha vida, mas em todas as nossas vidas. Ele freia e diz: até aqui veio aquele homem caído, morto com seus pecados e delitos, mas agora não veio. A história muda. E por que nós devemos entender isso de uma forma muito gloriosa? O mundo está procurando solução aonde não há solução. Qual é a solução do mundo? A solução do mundo é reconhecer Cristo. A solução do mundo é entender que Cristo entrou, ele tira o valente antigo e se coloca na posição da verdade maior. Nós também devemos entender isso. Qual é a possibilidade, irmãos lá, de alguém intervir, fazer um discurso no mundo e consertar o mundo? Nenhuma. Qual é a possibilidade, irmãos? Nenhuma. Qual é a possibilidade de você levantar a tua casa sem Cristo? Nenhuma. Qual é a possibilidade de você garantir uma vida de forma que você sonhe por ela? Sem Cristo, irmãos, você vai até por um tempo, mas de repente a sua vida vai bater nos decretos de Cristo. E quando bater no primeiro decreto, Deus até dá uma chance às vezes, no segundo, terceiro. Só que tem que família é uma instituição de Deus. Se ela é instituição de Deus, ela tem que estar prescrita a seguir a vontade de Deus. A segunda instituição de Deus é a igreja. Então a igreja tem que estar prescrita a seguir a palavra de Deus. E por que alguém diz assim, mas me diz aonde que é tão importante isso? Irmãos, Cristo, em toda a sua obra, se ele não ressuscitasse, nós não teríamos o cristianismo que temos hoje. Por quê? Foi muito bom, irmão. Nós tivemos milagres, ele andou sobre as águas, ele andou sobre situações dificílimas, repreendeu o vento, o mar, multiplicou os pães, os peixes, fez sinais e prodígios. Mas de fato isso é tudo bonito, lindo, morreu na cruz. Mas ele não ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, o cristianismo não teria essa força que ele tem hoje. Porque seria uma coisa histórica. Mas ele ressuscitou. Mas ele ressuscitou. E ele garantiu aqueles que querem confiar no nome dele. Ele garantiu que é o seguinte: Marcelo, se você seguir o Evangelho do Rei,
A promessa que Deus tem, considerando a todos, eu estou ressaltando a irmã Marcela como exemplo, é que ela não só viverá nos dias de hoje, mas ela já tem garantida a salvação em Cristo, se ela viver segundo a obra de Deus. Então, irmãos, entendam bem, quem é que de todos os inventores de religiões garantiu um lugar que nem mesmo o próprio inventor poderia assim desejar? Então, essas religiões que nós temos, elas são religiões que elas servem de engano, de pano de fundo para uma vida em que você, na verdade, sabe que não vai mudar nada. Por quê? O poder da ressurreição está nas mãos de Cristo. O poder de uma vida ao qual nós desejamos está em Cristo. Então, quando nós olhamos para a palavra sagrada de Deus, nós olhamos e falamos: Michele, é muito bom você fazer as coisas que nós desejamos. É muito bom nós termos uma vida livre para você dizer: eu quero voar para a América do Sul, Norte, quero ir para os lugares mais longínquos, mais altos. Mas só que tem que, de repente, Deus puxa você e fala assim: meu filho viveu 33 anos. 33 anos comprometido em te salvar. Em me salvar. Por quê? Porque se essa obra fosse falível, você ia desprezar. Você ia dizer: isso está me cansando. Mas todas as vezes Deus fala para nós na sua palavra: filho, tem bom ânimo. Eu venci o mundo, vós vencereis. A palavra desta manhã, ela mostra bem claro que Jesus está dizendo: e esses me matarão. Mas ele não tem medo de ser morto, porque na verdade é um Deus encarnado, irmão Leandro. Então ele não teme ser morto. Mas nós devemos observar uma palavra como essa e entender que os discípulos viviam em temor. Por quê? Certa ocasião Pedro perguntou: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Então, compreendendo de forma humana seus problemas, eles são totalmente resolvíveis. Porque a Bíblia diz que ele repreende o mar, repreende, na verdade, o mar está muito balançante. Ele diz que o mar aquieta-se. E ao vento ele diz: cala-te. Eu quero que você saia daqui fortalecido por essa palavra. Irmãos, eu não sei a dimensão do teu problema, mas eu sei que o teu problema ele pode melhorar em muito. Ele pode diminuir. O gigantismo dele é porque nós não estamos ainda de uma forma muito coadunada, muito intrínseca com Deus. Onde Jesus chega, irmãos, as trevas têm que sair. Mas é claro que eu estou falando: onde Jesus chega, as trevas têm que sair. Mas se ela não chegar, a luz não chegar, as trevas vão permanecer. Tem coisas óbvias que você observa, que enquanto Jesus não chegou, Lázaro não ressuscitou. O problema nosso é que nós devemos entender: os discípulos, eles estão com o coração ressabiado, e a Bíblia diz: eles se entristeceram. Por quê? Eles dizem que seria morto. Aí entra naturalmente uma situação difícil de compreensão. Será que ele vai voltar? Será que ele vai voltar? Então, de tudo aquilo que ele fez, o coração dos discípulos ficou: será que ele vai voltar? Irmãos, eu louvo a Deus porque temos trabalhado para confiar num Deus verdadeiro e não numa imaginação. Mas a palavra de Deus me mostra aqui que Ele é o Filho do homem. Ele é o Filho de Deus. E outras declarações que estão apoiadas como defesa da nossa fé em Cristo. Pedro teve inúmeras também experiências com Deus. Nós devemos sair daqui e entender o seguinte: por que o nosso problema aumenta? Irmãos, o que nos liga a Deus por uma obra genuína, clássica, é a fé em Cristo. Cada um de nós tem um tamanho de uma fé. Eu converso com a minha esposa e às vezes ela fala assim para mim, eu penso uma coisa, ela fala: isso é muito difícil. Esse dia eu estava falando para ela assim: eu vejo de uma forma diferente.
Às vezes nós olhamos para um lado clínico, um lado ortodoxo, metódico. Daquilo que você nunca trabalhou, eu nunca fiz isso, então eu não posso trabalhar nisso. Irmãos, eu penso totalmente diferente. Eu penso que Deus pode resolver todas as coisas quando eu sigo a palavra de Deus. Não tem homem no mundo e não tem Deus no mundo que possa te destronar quando você segue a palavra de Deus. Não tem. Porque eu já fiz vários experimentos e vejo o quanto Jesus é poderoso para nos levantar, nos abençoar, nos ajudar, nos fortalecer. Jesus é um amigo incompreensível aos nossos pensamentos humanos, mas Ele é mais do que eu possa imaginar. E às vezes nós ficamos desolados. E eu falo para vocês, não, eu não tenho essa visão. Eu fui mexer com algumas coisas novas. Ela diz, não, você não conhece isso. Eu não conheço, mas vou passar a conhecer. Deus quer que você entenda o seguinte. Jesus está falando para os discípulos que Ele vai morrer. E realmente se deu. Deus quer nos mostrar nesta celebração de Santa Ceia que ela não fique como se Jesus morreu, mas Ele ressuscitou e continua reinando. Ele já mostrou para você nessa Santa Ceia que você pode usufruir muito mais de Deus do que você tem usufruído. Muito mais. Mas coloca uma coisa, você não vê com seus olhos da carne, mas você pode ver com os olhos da fé. Às vezes eu, como pastor, eu olho para o meu irmão, para uma irmã, eu não estou vendo, na verdade, com os meus olhos da carne, estou vendo com os olhos espirituais. Por quê? Porque a movimentação da ovelha é uma movimentação perigosa. Eu estou vendo que ela está indo em direção ao caminho contrário de Deus, então ela vai cair, ela pode até se machucar inicialmente, depois ela pode até morrer. Jesus, quando diz aqui para os discípulos, Ele está querendo dizer para eles, olha, se eu não tiver a minha morte e a minha ressurreição, não se conclui a obra. Passa a ser como nada. Por quê? Porque estão escrituradas as profecias que eu haveria de morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então eu tenho que morrer. E você também, como cristão, você às vezes fica lutando para viver nesse mundo. Deus está dizendo em quantas pregações trazidas, como Jesus falou aqui para os discípulos, olha, é necessário que você morra, esvazie de si próprio. É necessário que você se esvazie. Por quê? Porque se você não se esvaziar, configura que você não tem uma fé salvífica. E Deus quer nos mostrar que não há nada de errado com Deus. Todos os planos de Deus não servem para a nossa vida. Todos! Glória a Deus! Mas eu queria perguntar, pastor, por que tantas dificuldades? Irmãos, Jesus se ofereceu, como disse a irmã Laura, Ele na verdade se entregou. Eu me entreguei para morrer. Por quê? Porque eu me entreguei, eles não podem me matar. Eu preciso me entregar. Na verdade, quando você se entrega para Deus, você ganha uma outra visão espiritual. Você ganha uma outra concepção, você ganha uma outra força, uma grande fé. Mas enquanto você não se entrega, é um problema, porque Deus não pode, sabe, chancelar a tua fé. E por que isso é importante? Deus sabia que Abraão era um homem de muita fé. Mas agora, veja bem, nosso amado irmão Albino, representando aqui Abraão, ele tem o Bernardo. Há quantos anos o Bernardo está com ele? Abraão, semelhantemente, tinha aquele filho. No mínimo, aquela criança já estaria com ele mais de 12 anos. E Deus pediu exatamente a Isaac. Abraão, é claro, deve ter se condicionado inicialmente, mas ele entendeu, é Deus que está pedindo, é doloroso, as minhas entranhas revolvem, convivi com essa criança há muito tempo, mas Deus está pedindo que eu dê essa criança a ele. Eu vou ter que imolar, vou ter que matá-lo e oferecer a Deus. Às vezes você tem uma aproximação com Deus em que a exigência é muito menor, mas a nossa mesquinhez de natureza humana não consegue fazer semelhante coisa como Jesus está fazendo. Ele olha para toda a humanidade e fala assim, tem que morrer, não tem, eu vou morrer. Assim como aconteceu com Abraão, que teve que dar o filho, às vezes, irmão, nós somos tão pequenos,
Que Deus faz uma coisa tão pequena que vai resolver a sua vida para o resto da vida, irmã Eliette. E a pessoa não consegue abrir mão. É verdade. Deus quer que você saia daqui com os olhos abertos. Glória a Deus é perfeito, tudo Ele pode fazer por nós. Mas se o próprio Filho dele se predispõe a entregar a sua morte e ressuscitar, você também pode se predispor a se esvaziar em troca de um relacionamento melhor com Deus. Quanto maior, sabe, for esta disfunção espiritual errada, mais próximo de Deus você vai estar. Glória a Deus. Porque se Jesus entregou-se como Filho de Deus, o que tem em você, irmão Leandro, irmã Laura, irmão Albino, que você não pode entregar uma coisa melhor? Verdade é Deus. Então nós, irmãos, estamos sempre sendo criticados por Deus de uma forma que Jesus perguntou: quem dentre vós me convence do pecado? Irmão, qualquer coisa que você se levante para falar comigo aqui, você não vai me convencer que o pecado você deve permanecer. Você não vai, por quê? Porque pelo pecado você vai morrer. Eu não quero morrer, nem quero te acompanhar. Então você deve entender que essa Santa Ceia está pautada. Por que nós vamos fazer a Santa Ceia, irmãos? Não temos outra saída, irmão. Não temos outra saída, irmã Flávia. Não temos outra saída, irmão. Não temos outra. Qual é a nossa saída? Cristo. Aleluia. Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse é o de tudo de todos. É isso que nós devemos entender. Nós não temos outra. Se eu entrar por essa porta aqui, é religiosa, logo, logo eu vou morrer. Se eu entrar por outro caminho, logo, logo também eu vou perecer. Verdade. Que as palmas louvam o nome dela.